Fala aí pessoal, tudo bem? Fábio Marçal com vocês de novo para aprendermos um pouco mais sobre gramática de língua portuguesa. O nosso foco hoje é um assunto muito, mas muito legal, importante, maneiro, divertido, difícil, mas que pode ficar fácil. Tudo dependendo da maneira como você vai se dedicar a pegar esse método que eu vou ensinar a vocês de diferenciação de adjunto adnominal e complemento nominal. Se inscreve aí no vídeo, marca o curtir, compartilha para os seus amigos que estão estudando também, para todos obtermos, juntamente a tão sonhada aprovação no concurso, no vestibular, e assim podermos compartilhar momentos mais relaxantes, agradáveis, tranquilos em nossas vidas, beleza? Bem, então vamos ao que interessa: adjunto adnominal e complemento nominal. Bem, esses dois termos, essas duas funções sintáticas, elas são mal compreendidas. Por que mal compreendidas? Como eu sempre digo, em sintaxe, na verdade em gramática, nós temos a morfologia de um lado e temos a sintaxe de outro lado. ADN e CN estão dentro da sintaxe, dentro das funções sintáticas. E para entendermos adequadamente a análise sintática, é necessário o que? Dominarmos a morfologia, mais especificamente este item aí do número 1, as classes de palavras. Essa primeira tela aqui são alguns pré-requisitos necessários que a gente vai dar uma olhada para entendermos lá na frente ADN e CN. Sem saber esses itens aqui, sem dominar esses itens, vai ficar difícil entender ADN e CN. Esses itens eles são pré-requisitos, são a base. Bem, classes de palavras. É necessário você saber que classes de palavras estão dentro de morfologia. Quais são as 10 classes gramaticais? Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, são as variáveis. Advérbio, preposição, conjunção e interjeição são as invariáveis. Tem que saber isso, Fábio? Sim, tem que saber. É uma continuidade de conteúdo, é cumulativo. Item 2. Saber a diferença entre um adjetivo e uma locução adjetiva. Item 3. Saber diferenciar substantivo concreto de abstrato. E item 4. As preposições. Vamos começar aqui pelas preposições. Quais são as 18 preposições da língua portuguesa? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, per, perante, sem, sob, sobre, trás. Você dá um Google aí, você acha na internet, acha em qualquer livro, em qualquer gramática, essas 18 preposições. Por que preposição é importante? Porque na função sintática, muitas das funções sintáticas elas são caracterizadas pela presença da preposição. E o ADN e o CN, alguns ADNs virão antecedidos por preposição, e os CNs, os complementos nominais, são antecedidos por preposição. Então eu tenho que olhar na frase e ver de cara, identificar de cara a preposição. Quando eu identifico a preposição, eu já vejo a expressão que vem acoplada a essa preposição, e aí eu já consigo determinar o termo, a palavra a qual essa expressão é ligada. E eu vejo se está ligado a um verbo, se está ligado a um adjetivo, a um advérbio, a um substantivo. Dependendo da palavra que este elemento preposicionado estiver ligado, ele vai ter uma função sintática diferente. É exatamente isso. Bem, então, 18 preposições já estão aqui, Você já sabe. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, sem, sob, sobre, trás. As mais importantes são, as que aparecem mais: a, de, com, para, por. São as preposições mais comuns, que aparecem em uma quantidade. Bem, agora eu quero ver com vocês o item número 2, adjetivo e locução adjetiva. Qual a diferença entre ambos? Os dois pertencem à morfologia. Adjetivo é uma classe gramatical e locução adjetiva é quase uma classe gramatical. Sabemos que o adjetivo ele é uma característica atribuída a quem?
ao substantivo. Temos, por exemplo, cão feio. Cão é o substantivo e feio é o adjetivo. Feio é uma característica, uma qualificação para a palavra cão. Então, adjetivo e substantivo. Temos também, por exemplo, prédio alto. Temos prédio como substantivo, é o nome, e alto é a característica desse substantivo, é o adjetivo. Tranquilo? Beleza. E agora, o que é a locução adjetiva? A locução adjetiva faz o mesmo papel do adjetivo. Que papel é esse? De qualificação do substantivo. Só que o adjetivo ele já é uma palavra que, por natureza, já é uma característica, já é uma qualificação. Feio, alto, baixo, gordo, magro, branco, preto, amarelo, roxo, lindo, horrível, por aí vai. E a locução adjetiva, ela é uma expressão iniciada por preposição. Lembra da preposição que eu falei a importância? Uma expressão iniciada por preposição que também se liga ao substantivo. A característica interessante da locução adjetiva é que ela não possui adjetivo na sua composição. Ela possui preposição e substantivo. Como assim? Assim, ó. Casa de madeira. Temos aqui dois substantivos. Substantivo casa e o substantivo madeira. O interessante é observar o seguinte: madeira é antecedido, olha só por quem? Por uma preposição, a preposição de. É importante memorizar as preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, etc. Para quando você identificar uma palavra que é preposição, você já não perder tempo. Viu a preposição? Você não fica só nela. Você vê qual é a palavra ou quais as palavras que essa preposição está iniciando, está antecedendo. A preposição ela não tem análise sintática. Ela só tem a sua classificação morfológica e ela sozinha não exerce função sintática nenhuma, mas ela inicia, ela compõe função sintática. Ela sempre vai fazer parte de uma função sintática, de um conjunto de palavras. Então temos aqui o substantivo casa e a locução adjetiva de madeira. Por que a locução adjetiva? A adjetiva é uma característica, uma qualificação substantivo. Quando você ler ou ouvir a palavra locução, você vai lembrar sempre de mais de uma palavra. Locução verbal, locução conjuntiva, locução prepositiva, locução adjetiva, locução adverbial. Toda locução ela significa que há uma expressão, um conjunto de palavras que fazem o papel de uma classe gramatical. No caso, a locução adjetiva faz o papel de um adjetivo. Se eu quiser trocar de madeira por um adjetivo, eu posso colocar, por exemplo, algo que não é comum, mas amadeirada. Pode ser casa amadeirada. Amadeirada, a palavra sozinha, amadeirada, eu posso caracterizar como um adjetivo. Beleza. Só que não é amadeirada que está escrito aí, é de madeira. De madeira faz o papel de amadeirada, ou seja, uma preposição mais um substantivo juntos fazendo o papel de um adjetivo. Locução adjetiva. Característica da locução adjetiva, ser ligada ao substantivo. Por quê? Porque o adjetivo é ligado ao substantivo. Se é uma locução adjetiva, tem que fazer a mesma função, estar ligada a um substantivo. Mais um exemplo. Homem do Ceará. Temos dois substantivos, substantivo homem e substantivo Ceará. Só que o substantivo Ceará está antecedido por uma preposição. E do Ceará é uma expressão que está se referindo, dando uma característica, uma qualificação ao substantivo homem. Eu posso trocar do Ceará por cearense, ou seja,
um adjetivo único. Cearense é um adjetivo, mas do Ceará é uma locução adjetiva, composta pela preposição de com artigo o, de mais artigo, e o substantivo Ceará. Repara que na locução não possui adjetivo, mas faz o papel de um adjetivo. Beleza? Então, isso é importante saber. Vamos continuar agora com o substantivo concreto e abstrato. Diferença entre substantivo concreto e substantivo abstrato. Parece simples, mas não é tão simples como a forma que a gente aprendeu no ensino fundamental. Como que a gente aprende geralmente no ensino fundamental? Concreto, tudo aquilo que a gente pode pegar, ouvir, tocar. E abstrato, o que nós não podemos, pegar, ver, tocar. E aí gera uma confusão. É concreto ou abstrato? Luz é concreto ou abstrato? Anjo é concreto ou abstrato? Para acabar com essa dúvida, com essa dificuldade, vou passar para você uma outra definição de substantivo concreto e de substantivo abstrato. É uma definição que eu só fui aprender também quando eu já tinha terminado o ensino fundamental, o ensino médio, fui aprender no curso preparatório. Concreto tem existência independente, existência própria. Como assim, Fábio? Vou explicar. E o abstrato não tem existência própria, ele é dependente. Não entendi ainda, Fábio. Para existir em determinado momento, o substantivo abstrato ele vai depender de algo existir antes para produzir ele naquele momento. Mas se não existir esse algo, esse substantivo abstrato também não existe. E o concreto, ele existe e acabou. Mesmo se for algo que tenha sido fabricado por alguém, passou a existir, tranquilo, essa pessoa pode ir embora e aquele objeto continua tendo existência. Exemplo, casa. Substantivo concreto. Eu posso ver, eu posso tocar, mas não é só por isso. É porque se eu não existir, se ninguém existir do lado da casa, ou dentro da casa, em cima da casa, a casa continua existindo. Não depende de ninguém para ela estar naquele lugar ali. Avião é outro item concreto, até porque é um objeto material, né? Vamos ver outras palavras agora. Ar. Ar eu não vejo, ar eu não toco. Eu posso sentir o vento, mas eu não sinto, não toco, não vejo o ar. Mas ele existe. Ele tem existência própria. Se eu não existir, ele continua existindo. Beleza? Então, existência independente. Luz. Mesma coisa. Anjo. Mas, Fábio, eu não acredito em anjo. Mas existe na cultura. Existe no campo das ideias. Se tem existência própria, independente de alguém naquele momento, é um item cultural, então é concreto. Mesma coisa com Deus, beleza? Independente se a pessoa acredita ou não. É um item que existe por si só. Tá, e o substantivo abstrato? O substantivo abstrato eu vou ensinar para vocês uma técnicazinha. Você vai lembrar, quando for falar em substantivo abstrato, você vai lembrar desse carinha aqui, ó. Que carinha é esse aqui? Eu não sei desenhar direito não, gente. Eu tentei fazer aqui aquele carinha japonês. Não deu certo não. O que é isso aqui? É um japonês. Como assim japonês? É um japonês tomando uma cachaçinha. Qual é a cachaça do Japão? A cachaça do Japão é o sake. Fábio, não é assim que se escreve sake não. Imagine que não seja mesmo não. Mas, deixa eu limpar aqui a tela para botar do outro lado. Sake. O que é esse sake? S de sentimento, A de ação, Q de qualidade e E de estado. Como assim? Toda palavra que se encaixar nesse sake
é um substantivo abstrato. Exemplo: amor é sentimento. Ternura é sentimento. Carinho é sentimento. Então, se encaixou dentro de sentimento, substantivo abstrato. Ação é um substantivo que deriva de um verbo. Atenção, não é um verbo. É um substantivo derivado do verbo. Por exemplo, queda vem do verbo cair. Soco vem do verbo socar. Fala vem do verbo falar. Beleza? Então, a queda, o soco, a fala. Qualidade. Qualidade é quando o substantivo vem de um adjetivo. Por exemplo, esperteza vem do adjetivo esperto. Beleza vem do adjetivo belo. Altura vem do adjetivo alto, beleza? Então, tranquilinho. Estado. O que é um estado? Estado de vida, de morte, estado de coma, estado vegetativo, estado de embriaguez, beleza? Tudo que foi estado do ser, ele é substantivo abstrato. Então, repara o seguinte: para haver sentimento, tem que ter alguém existindo, né, para sentir alguma coisa. Por isso que o abstrato ele é dependente. Lembra? Para existir carinho, tem que ter alguém que sinta o carinho. Ação. Para existir o substantivo abstrato ação, tem que existir algo acontecendo, alguém fazendo alguma coisa, um fenômeno ocorrendo para haver ação. Tem que existir um agente. Para haver uma qualidade, tem que existir algo que possua essa qualidade. Algo que seja belo, algo que seja esperto. Para existir o estado, tem que existir algo que esteja em determinado estado. Só vai ter o estado de coma se existir alguém que entrou no estado de coma. Ela sai depois. Mas o coma por si não existe. É o estado que a pessoa se encontra. Estado de embriaguez é o estado que a pessoa se encontra. Mas eu não tenho como dizer aquilo ali é embriaguez. Por si só, não tem como. Mesma coisa, o que vem de qualidade, o que vem de ação, de sentimento. Depende de um ser exercendo ou existindo anteriormente para naquele momento aquela qualidade, ação, sentimento, estado existirem. Diferente do concreto que tem existência independente. Tranquilo? Beleza? Então, isso é importante. Por quê? Porque isso vai diferenciar em um item específico a ADN e CN, quando estiver ligado a substantivo. Então já vimos aí preposições, substantivo concreto e abstrato, adjetivo e locução adjetiva. Agora, sabendo disso, a gente pode partir realmente para o conceito de adjunto adnominal e de complemento nominal. Primeiramente, vamos ver o de adjunto adnominal. Está aí a definição. Basicamente, o que é adjunto adnominal? Olha o nome. Adjunto. Está junto. Adnominal, nominal, junto do nome. Adjunto adnominal é uma palavra ou um item, uma expressão que está junto ao nome. Uma função sintática relacionada ao substantivo. O ADN, como é um adjunto adnominal e nome e substantivo é nome, então está aqui. Substantivo ou palavra substantivada, no caso, né? Como assim palavra substantivada? O andar. Está aqui. O artigo substantivou o verbo andar. Andar por si só é verbo. Mas quando eu falo o andar da pessoa, esse andar, esse verbo passou a ser usado como substantivo. Tranquilo? Isso é uma derivação aí imprópria, lá dentro de morfologia, dentro de estrutura de palavras, né? Composição, formação de palavras, derivação. E isso é uma palavra substantivada. O adjunto adnominal ele é sempre ligado ao substantivo. Eu costumo dizer o seguinte, que eu chamo o substantivo de solbistantivo. Por quê? Porque o substantivo é junto ao verbo, os dois, as palavras mais importantes da língua. Porque o substantivo é o ser e o verbo é a ação que o ser desempenha. Solbistantivo. Por que sol? Ao redor do sol, o que existem?
os planetas, certo? Isso, os planetas. Vou chamar os planetas agora de 4 classes gramaticais que trabalham em função do substantivo. São artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Essas 4 classes gramaticais são os planetas ADNs. Como assim os planetas ADNs? São os planetas que trabalham em função do Sol, que giram em torno do Sol substantivo. Ainda não entendi, Fábio. Vamos lá. O que é o artigo? O artigo é uma palavra que define ou indefine o substantivo. Repara que cachorrinho é um substantivo. Ao redor do substantivo tem aqui um artigo. Esse artigo, como está junto do nome, repara o seguinte. Embaixo, classe de palavras. Classe gramatical. Em cima, função sintática. É bom você ter isso em mente. As palavras que são classes gramaticais e as palavras que fazem parte da função sintática. Embaixo tem verbo, substantivo e artigo, classe gramatical. A função sintática é a função desempenhada pelas classes gramaticais em determinado contexto linguístico. Quem é o sujeito? O cachorrinho. O cachorrinho está aqui. Nasceu é o predicado. Nasceu. Dentro do sujeito existe o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito, que é o substantivo. O substantivo sempre é o núcleo da função sintática a qual ele pertence. E temos um artigo definindo esse substantivo. Qual a função sintática dele? Estar junto ao nome, ou seja, é um adjunto adnominal. Mesma coisa na frase de baixo. Vou apagar aqui. Mesma coisa na frase de baixo. Comprei lindos carros. Quem é o sujeito? O sujeito oculto, eu. E o restante? O restante todo é o predicado. Quando eu tiro o sujeito, o que sobra eu vou chamar de predicado. Dentro do predicado nós temos o verbo, que é o núcleo do predicado. A classe gramatical, estou colocando embaixo. Temos lindos, que é um adjetivo. E temos carros, que é um substantivo. Qual é a função de lindos carros? Quem compra, compra alguma coisa. Está aqui, objeto direto. Objeto direto. Que coisa é essa? Lindos carros. Qual é o núcleo do objeto direto? Substantivo, carros. Lembra? Substantivo é sempre o núcleo da classe da função sintática. E lindos? Lindos é um adjetivo que está qualificando esse substantivo carros. Então, a função sintática de lindos, do adjetivo lindos, é estar junto do nome carros, ou seja, adjunto adnominal. Lembrando, só substantivo. Ao redor do só substantivo temos artigo, adjetivo. Lembra, temos o só substantivo. Ao redor do só substantivo, nós temos os planetas artigo, adjetivo, numeral e pronome. São as classes gramaticais que trabalham em torno do só substantivo. 3 meninas viajaram. Dá uma olhadinha aí e vê o que você identifica de função sintática e classe gramatical em 3 meninas viajaram. Classes gramaticais. 3, um numeral, meninas, um substantivo, viajaram, um verbo. Temos aqui então o sujeito, 3 meninas, sujeito, e o predicado, viajaram. Dentro do sujeito temos o núcleo do sujeito, meninas, e temos o numeral 3, dando a quantidade desse substantivo. Estando assim junto ao nome, é um adjunto adnominal. Então, está aqui, ó, numeral, adjunto adnominal, porque está junto ao nome. Essas pessoas são especiais. Temos o sujeito, essas pessoas, sujeito, e são especiais o predicado. Substantivo, pessoas, e um pronome
demonstrativo essas. Núcleo do sujeito é o substantivo pessoas e temos o pronome fazendo a função de demonstrar que pessoas são essas. Então, uma palavra que está junto ao nome é um adjunto adnominal. Repara que em todos esses casos, 3 meninas, lindos carros e o cachorrinho. O adjunto adnominal é o artigo, adjetivo, numeral e pronome que está dentro da mesma função sintática do substantivo. O cachorrinho, sujeito, lindos carros, objeto direto, 3 meninas, sujeito e essas pessoas, sujeito. Mesmo que haja um adjetivo relacionado, como acontece aqui, especiais, adjetivo, relacionado ao substantivo pessoas, nessa frase, mas não está dentro da mesma função sintática, não vai ser ADN, vai ser outra função. Aqui é predicativo do sujeito, que caracteriza justamente isso, né? Uma característica dentro do predicado que se refere ao sujeito. Só tem possibilidade de ser ADN se estiver dentro da mesma função sintática. Beleza? Vamos então resumindo aqui então. Quais são as classes gramaticais que desempenham basicamente a função sintática de adjunto adnominal? Artigo, adjetivo, numeral e pronome, quando ligados ao substantivo dentro da mesma função sintática. Tranquilo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Os nossos 3 amigos compraram as 2 maçãs deliciosas. Amigos é o substantivo. Os, artigo. Nossos, pronome. 3, numeral. Os amigos, nossos amigos, 3 amigos. Lembra? Os planetas que giram em torno do Sol, substantivo. Artigo, pronome, numeral. Função sintática. ADN, ADN e ADN. As 2 maçãs deliciosas. Maçãs, Sol, substantivo. E temos os planetas. Artigo, numeral e adjetivo. As, definindo maçãs. 2, quantificando maçãs. Deliciosas, qualificando maçãs. Função sintática, ADN, ADN, ADN. As minhas 5 primas compraram essas sandálias caras. Substantivo, primas. 5, numeral, minhas, pronome, as, artigo. As primas, minhas primas, 5 primas. Numeral quantifica, minhas é de posse e as define. ADN, ADN e ADN. Essas sandálias caras, sandálias, substantivo. Essas, pronome demonstrativo para sandálias, são essas sandálias. E caras, qualificação para sandálias. Sandálias que têm características de serem caras. Pronome e adjetivo, função sintática, ADN, ADN. Trabalhadores, substantivo. Novos, adjetivo. Aqueles, pronome, ADN, ADN. Aqueles trabalhadores, está demonstrando quais são os trabalhadores. E novos é a característica dos trabalhadores, ADN e ADN. Matéria, substantivo. Artigo, definindo matéria da prova. Locução adjetiva, caracterizando, qualificando, especificando o substantivo. Então, temos aqui agora, em vez de um adjetivo, uma locução adjetiva. Lembra, locução adjetiva, termo que vem antecedido por preposição, né, a expressão, fazendo uma função de especificação do substantivo. Está colado aqui o substantivo, especificando a matéria. Não é qualquer matéria, não é matéria da revisão, não é matéria do dia a dia, é matéria da prova, especificamente da prova. Então, locução adjetiva também é ADN. Por quê? Porque faz o papel de um adjetivo. Se faz o papel de um adjetivo, tem a mesma função do adjetivo. Casas da região. Casas, substantivo da região. Expressão antecedida por preposição, que faz o papel de especificar as casas, ou seja, uma locução adjetiva. Se a locução adjetiva, ADN. O cachorro do vizinho mordeu o primo do padeiro. Cachorro, substantivo. O artigo do vizinho, locução adjetiva. Expressão preposicionada,
caracterizando, qualificando, especificando o substantivo cachorro. Que cachorro? Cachorro do vizinho. Então, o ADN do vizinho. ADN. ADN é expressão inteira, locução adjetiva inteira. O primo do padeiro. Primo substantivo. O artigo, o primo, e do padeiro. Está especificando o primo. Locução adjetiva. Se é locução adjetiva, função sintática ADN. O ADN. A cidade de Pedro é linda. Cidade substantivo. A artigo de Pedro. Locução adjetiva. A definindo cidade. ADN. De Pedro. Locução adjetiva. Especificando de quem é a cidade. ADN. Fazendo o papel do adjetivo. Beleza? Observa agora o seguinte detalhe. Nessas frases onde há locução adjetiva, nessas frases aqui desses exemplos, os substantivos que vieram são todos substantivos concretos. Matéria, casas, cachorro, primo e cidade. Aí não tem problema. Essa expressão antecedida por preposição ligada a substantivo concreto, adjunto adnominal. Por que eu estou falando isso? Você vai ver lá na frente. Isso vai implicar lá na diferenciação com complemento nominal. Agora vamos fazer o seguinte. Dá uma pausa aí no vídeo e dá uma analisada nessas frases. Vê se você consegue identificar quais são os adjuntos adnominais presentes nessas frases. Primeiro, identifica o substantivo, né? E ao redor do substantivo tem que ter os ADNs. Aí você identifica se há as classes gramaticais características de adjunto adnominal. Então, vai lá. Beleza. Já voltou? Já analisou? Vamos então fazer a resolução. Primeira coisa, as classes gramaticais. Artigo os, pronome nossos, numeral 2, primos substantivo e chatos adjetivos. Então temos aqui o substantivo e as classes gramaticais desempenhando funções sintáticas nesse substantivo. Os é um artigo que define primos. ADN, né? É um artigo ao redor do substantivo. Nossos primos, dando ideia de posse para o substantivo primos. ADN. Dois primos, dando a quantificação de primos. ADN. Primos chatos, dando a característica dos primos. É um adjetivo, ADN. Beleza? Então, as quatro palavras aí são ADN, chatos, dois, nossos e os. Tem exatamente o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo. Os planetas ao redor do Sol substantivo. Cachorro grande, latido baixo. Cachorro substantivo, grande adjetivo. Latido substantivo, o latido, baixo, um adjetivo. Então temos aqui grande, especificando o substantivo cachorro, função sintática ADN. Baixo, especificando o substantivo, né, qualificando o substantivo latido, função sintática ADN. A primeira prova foi fácil. Substantivo, prova primeira, numeral a, artigo. Foi, verbo de ligação, fácil, adjetivo. Repara o seguinte, aqui tem um verbo. Se tem um verbo, tem um predicado. O que foi fácil? A primeira prova, sujeito. Por que eu fiz essa diferenciação nesse e não no outro? Porque nos outros não tinha verbo. Aqui, como vai ter verbo, vai ter um adjetivo dentro do predicado especificando prova, qualificando prova. Neste caso não é ADN, lembra? Para ser ADN tem que estar dentro da mesma função sintática. Aqui é um predicativo do sujeito. A, definindo prova, um artigo. Primeira, quantificando prova, um numeral. Os dois, ADN. Minhas solicitações chegaram ao local escolhido. Mesma coisa, tem verbo. Eu já separo o predicado e o sujeito. Minhas solicitações. Pronome minhas, substantivo solicitações, verbo chegaram, preposição com artigo, com substantivo, com adjetivo.
Isso aqui é uma outra função sintática, que não convém falar agora, né? Adjunto adverbial, de lugar. O que importa para a gente é a adjunto adnominal. Solicitações, substantivo. Minhas, ideia de posse, um pronome possessivo para solicitações. Então, se é pronome ao redor do só substantivo, dentro da mesma função sintática, ADN. Local escolhido. O escolhido caracterizando o local. ADN. Adjetivo escolhido qualificando o substantivo local. 500 anos de progresso. Temos aqui o numeral 500, substantivo anos, e temos a expressão antecedida por preposição de progresso, uma locução adjetiva, né? Preposição de com substantivo progresso, formando uma locução adjetiva. Essa locução adjetiva ligada ao substantivo anos desempenha a função sintática de ADN, a mesma do adjetivo. Mais um exercício aí, dá uma olhada, vê se agora você consegue identificar os adjuntos adnominais. Foi, vamos lá, seus sapatos vieram dessa loja cara. Sapatos, substantivo, seus, pronome. Pronome ligado a sapatos, ADN. Vieram dessa loja cara. Loja, substantivo, cara, adjetivo. Cara, uma qualificação para o substantivo loja, ADN. Dessa, temos aqui preposição de, mais o pronome demonstrativo essa. Pronome essa ligado ao substantivo loja. Está aqui pronome demonstrativo. Função sintática ADN. Cavalo de pau. Cavalo substantivo de pau. Locução adjetiva. Se a locução adjetiva, né, ligada ao substantivo concreto, ADN. Rua sem saída. Rua substantivo concreto ligada a uma expressão antecedida por preposição, ou seja, uma locução adjetiva. Essa locução adjetiva, né, ligada a substantivo concreto, ADN. Selva de pedra, selva substantivo de pedra, expressão preposicionada ligada ao substantivo concreto. Uma locução adjetiva, se a locução adjetiva, ADN. País de todos, país substantivo de todos, expressão antecedida por preposição ligada ao substantivo concreto. Então, é uma locução adjetiva. Se é locução adjetiva, ADN. Bolo de chocolate, bolo substantivo de chocolate, expressão antecedida por preposição ligada ao substantivo concreto, então é uma locução adjetiva. Se é locução adjetiva, função sintática de adjunto adnominal. Vamos continuar. Café da tarde. Café, substantivo concreto, da tarde, expressão preposicionada ligada ao substantivo concreto, então uma locução adjetiva. Se é locução adjetiva, função sintática ADN. Chá das 5, chá, substantivo concreto. Das 5, expressão preposicionada ligada ao substantivo concreto, locução adjetiva. Se é locução adjetiva, função sintática de ADN. Isso é o milho sem espiga. Isso, pronome, milho, substantivo. É um artigo ligado ao substantivo, sem espiga, expressão preposicionada ligada ao substantivo concreto, locução adjetiva. Se é locução adjetiva, ADN. Aqui pode ser artigo indefinido ou numeral, que considerar artigo indefinido. Então, artigo, função sintática, ADN, beleza? Aquela é a casa de Cíntia. Aquela é o sujeito da oração e a casa de Cíntia. Casa, substantivo, artigo, de Cíntia, expressão preposicionada, ligada ao substantivo concreto, locução adjetiva. Se é locução adjetiva, função sintática de ADN. E o se é artigo ligado ao substantivo, ADN, beleza? Atenção aqui, ó, dentro de da tarde, esse A também é um ADN. Por quê? Porque da nada mais é do que preposição de mais artigo a. E se tem o substantivo tarde, este A desempenha a função sintática de ADN para esse substantivo tarde. Mesma coisa em das 5, de mais as. E o numeral 5 aqui, sendo um numeral substantivado, temos o artigo as definindo o numeral 5, o substantivo, né? Então, é um ADN também.
Não veio ao caso aqui porque fica algo mais pormenorizado. Continuando. Menina do Maranhão. Menina, substantivo, do Maranhão, expressão preposicionada ligada a substantivo concreto. Então, é uma locução adjetiva. Se é locução adjetiva, função sintática ADN. Coisa da mulher, coisa substantivo, de mulher, expressão preposicionada ligada a substantivo concreto, é a locução adjetiva. Se é locução adjetiva, ADN. Chocolate, substantivo, com pimenta, expressão antecedida por preposição ligada a substantivo concreto, então é locução adjetiva, função sintática ADN. Manhã sem nuvens, manhã substantivo, sem nuvens, expressão preposicionada ligada a substantivo concreto, locução adjetiva. Se é locução adjetiva, função sintática ADN. Esses sapatos não são aqueles sapatos. Substantivo, esses pronome ligado ao substantivo, ADN. Já está mais fácil, né? Meu lápis, lápis substantivo, meu pronome possessivo ligado a lápis, ADN. O seu não. Neste caso aqui, seu é um pronome substantivado. Então, o, especificando, né, definindo o substantivo, ADN. Nossa história, história substantivo, nossa pronome especificando história, função sintática ADN. Grande livro de poesia, livro substantivo, grande é um adjetivo ligado ao substantivo, ADN. De poesia, elemento preposicionado se referindo ao substantivo concreto, locução adjetiva. Se é locução adjetiva, função sintática ADN. Os dois chegaram cedo. 2, aqui está um numeral substantivado. Os, definindo aí o substantivo, função sintática ADN. E atrasados, atrasados é um adjetivo. Está ligado a 2? Está ligado a 2, só que está dentro do predicado, está em outra função sintática. Não vai ser ADN, vai ser predicativo do sujeito. Beleza? Continuando. Meus 2 amigos chegaram ao bosque florido. Amigos, substantivo. Meus, pronome. 2, numeral. ADN. ADN. São os planetas ao redor do substantivo. Bosque, substantivo. O, ligado a bosque. Florido, adjetivo ligado a bosque. ADN. ADN. Florido é adjetivo. O é artigo. No bosque das flores, todos são bons jardineiros. Bosque, substantivo. Artigo o, ligado a bosque. Das flores, expressão preposicionada ligada ao substantivo concreto. Então, é locução adjetiva. Se é locução adjetiva, ADN e ADN. São bons jardineiros. Jardineiros aqui, nessa frase, jardineiros é substantivo. Jardineiro às vezes pode ser adjetivo, às vezes pode ser substantivo. Aqui está sendo usado como substantivo. Temos o adjetivo bons ligado ao jardineiro. Então, um ADN. Beleza? Então, adjetivo bons, substantivo jardineiro. Função sintática do adjetivo ligado ao substantivo, ADN. A casa da montanha foi comprada ontem. Montanha, substantivo. Casa também é substantivo. Temos aqui artigo A ligado ao substantivo casa. E temos a expressão preposicionada da montanha ligada ao substantivo concreto casa. Então, é uma locução adjetiva. Essa locução adjetiva, função sintática ADN. E ADN para o artigo também. Reparou como que saber as preposições é importante? Este A aqui, não sei se você reparou, é uma preposição. Por isso que eu só circulei o O. O O é artigo. Das flores, de preposição. Da montanha, de preposição. De mais as, de mais a. Então, se é de mais as, esse as também é ADN do substantivo flores. Então, um ADN dentro do ADN, olha que legal. Da montanha, esse artigo a também é um ADN do substantivo montanha. Um ADN dentro do ADN. Bom, agora vamos falar do complemento nominal. Enfim. O que é o complemento nominal? Já está aí, né? É caracterizado por uma expressão iniciada. Olha aqui de novo, que bonito. Por preposição. Então, tem que saber preposição, tem que memorizar. Vai por mim. Que completa o sentido de um adjetivo, de um advérbio ou de um substantivo abstrato.
Ué, Fábio, é a mesma coisa que o ADN. Não, não é. ADN, 4 classes de palavras ligadas ao substantivo. Aqui eu não estou falando de classe de palavra, aqui eu estou falando de expressão preposicionada. Além das 4 classes de palavras no ADN, temos o que? A possibilidade de uma expressão preposicionada, ou seja, uma locução adjetiva. Beleza? O que é uma locução adjetiva? É um elemento preposicionado ligado ao substantivo. Se for ligado ao substantivo concreto, é sempre locução adjetiva. Se for abstrato, vai ter que ter uma condição. Então, e o complemento nominal? Expressão preposicionada ligada a adjetivo. Por que eu estou repetindo? Porque é importante. Adjetivo, a advérbio e, por fim, a substantivo abstrato. Olha que interessante, então. ADN, ele é sempre ligado a substantivo. CN, ele é ligado a adjetivo, a advérbio e a um substantivo também. Beleza? Só que agora temos a seguinte diferenciação desses substantivos. Temos que saber se é um substantivo concreto ou se é um substantivo abstrato. Por quê? Porque se esse termo preposicionado estiver ligado ao substantivo concreto, ele é sempre um ADN, a função sintática dele é sempre de ADN. Se estiver ligado a um substantivo abstrato, ele pode ser ADN e pode ser CN. Pode ser complemento nominal ou adjunto nominal. Bem, se estiver ligado a substantivo concreto, locução adjetiva. Se estiver ligado a substantivo abstrato, pode ser locução adjetiva, virando ADN, ou não vai ser locução adjetiva e vai se transformar em CN, complemento nominal. Então, ele era favorável ao divórcio. O mais interessante aqui, o mais fácil do complemento nominal, é quando ele é ligado ao adjetivo. Viu que é um elemento preposicionado, ao divórcio, preposição a mais artigo o, e substantivo divórcio. Viu que é um elemento preposicionado ligado ao adjetivo, não tenha medo. Complemento nominal. Expressão preposicionada ligada a adjetivo, favorável é um adjetivo. Expressão preposicionada ligada a adjetivo, complemento nominal. Mesma coisa com advérbio. É raro aparecer complemento nominal ligado a advérbio. O que mais aparece é ligado a adjetivo ou a substantivo abstrato. Então, Fábio, ainda está meio confuso. Tá. Para tirar essa confusão, a gente vai ver agora essas duas condições para quando a expressão preposicionada estiver ligada ao abstrato, a gente saber se ele vai ser ADN ou não. Bem, vamos lá. Para o termo preposicionado, vamos falar agora especificamente dessa expressão antecedida por preposição. Ser morfologicamente uma locução adjetiva e sintaticamente adjunto adnominal, temos essas seguintes condições. Se esse substantivo for concreto, é sempre ADN. Vai ser sempre locução adjetiva. Repara que por que confunde? Porque eu estou falando de morfologia e de sintaxe. A expressão preposicionada é a mesma. A casa de João. De João. Essa mesma expressão, ela é locução adjetiva morfologicamente, porque casa é substantivo concreto. Já que ela é locução adjetiva, ela terá obrigatoriamente a função sintática de ADN. Por quê? Porque ela funciona como adjetivo. Beleza? E se não for locução adjetiva? Não vai funcionar como adjetivo, não vai ser ADN, vai ser CN. Então, diferencie bem. Morfologia, locução adjetiva. Sintaxe, ADN. Nós estamos focando em sintaxe, ADN. Mas para saber se é ADN, temos que saber se é locução adjetiva. O atleta com disposição venceu. O atleta é um substantivo concreto. Com disposição é uma expressão antecedida por preposição, ligada ao substantivo concreto atleta. Expressão preposicionada ligada ao substantivo concreto
é uma locução adjetiva morfologicamente e sintaticamente adjunto adnominal, beleza? Agora temos uma seguinte observação. Observe esses dois itens, vírgula. Lembra que eu falei que para ser ADN tem que estar dentro da mesma função sintática? Isso funciona para expressão preposicionada também. Repara que nessa frase, o atleta com disposição ficou é uma frase diferente da anterior. O atleta com disposição venceu. Com disposição é a mesma coisa que disposto. Eu posso trocar com disposição pelo adjetivo disposto. Por isso que com disposição é uma locução adjetiva. Está especificando, caracterizando o atleta, né? Qualificando. Já na expressão de baixo, na frase de baixo, temos o atleta, um sujeito, ficou, um verbo de ligação. Verbo de ligação é característica de predicado nominal. O que é predicado nominal? Predicado nominal, quando tem um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Dentro do predicado, temos uma característica atribuída ao sujeito. Beleza? Então, ó, sujeito é uma função sintática, predicado é outra. Dentro do predicado, temos mais uma função sintática. É o que acontece aqui. O atleta ficou com disposição. Sujeito, verbo de ligação. E com disposição é a expressão preposicionada, né, que faz o papel aí, né, do adjetivo disposto. Função sintática de o atleta, sujeito, ficou com disposição ao predicado. Dentro do predicado, temos esse qualificador preposicionado, né, ligado ao atleta, beleza. Funcionando como predicativo do sujeito. Não é locução adjetiva. Por quê? Porque está separado, ó, por vírgula. Isso aqui é uma expressão deslocada. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Eu peguei esse predicativo do sujeito e coloquei aqui entre o sujeito e o verbo, mas continua fazendo parte do predicado. Não é porque está do lado do substantivo concreto que ele vai ser locução adjetiva sempre. Então, esse com disposição não vai ser ADN. Mas está ligado ao atleta, mas sintaticamente ele pertence ao predicado. E tendo também essa vírgula caracteriza esse elemento deslocado. E o tal do substantivo abstrato? Beleza, então vamos lá. Ideia de posse e praticar ação. Se o elemento preposicionado, em cima nós vimos preposicionado ligado ao concreto. Se o elemento preposicionado estiver ligado a abstrato, para ele ser locução adjetiva, ó, locução adjetiva, sintaticamente ADN, essa expressão preposicionada tem que ou exercer posse em relação a esse substantivo ou praticar a ação que esse substantivo representa. Porque lembra, o saque tem aqui ação. É quando é um substantivo derivado de verbo. Soco, pulo, o pulo do gato. Pronto, tá aí. Pulo é substantivo. Gato é o agente, está praticando a ação do gato. Então, esse do gato, locução adjetiva. Se é locução adjetiva, ADN. E se não exercer nenhuma dessas duas condições, não for posse, não der ideia de posse, nem praticar ação, aí não vai ser locução adjetiva. Se não vai ser locução adjetiva, não vai ser ADN. Vai ser o quê? CN, complemento nominal. Vamos para a prática? Está aqui, ó. A princípio, né, o termo preposicionado ligado ao abstrato é complemento nominal. A não ser que tivesse as duas condições, agente e posse. Aí não vai ser complemento nominal, vai ser ADN. Por quê? Porque vai caracterizar a locução adjetiva. Exemplo. Felicidade. Felicidade é um sentimento, substantivo abstrato. Do rapaz, expressão preposicionada ligada a esse substantivo abstrato. Opa! Quando a expressão preposicionada estiver ligada a adjetivo, complemento nominal. Quando estiver ligada a advérbio, complemento nominal. Quando estiver ligada a substantivo abstrato, a princípio, complemento nominal. A não ser que tenha duas condições, agente ou posse. Como que eu verifico isso? Do rapaz.
A felicidade pertence ao rapaz? O rapaz é o possuidor? É a ideia de posse? Sim, a felicidade é dele. Se é a ideia de posse, então, morfologicamente, locução adjetiva, sintaticamente, função sintática. É adjunto adnominal. Contagiava a vida de todos. Vida, estado, substantivo abstrato. Se é substantivo abstrato e tem uma expressão preposicionada ligada a ela, tem que verificar se dá a ideia de posse ou praticação. A vida pertence a todos? Sim, então todos é o agente. É a ideia de posse. Agente não, é o possuidor. Se é o possuidor, então é sim locução adjetiva. Se é locução adjetiva, função sintática, adjunto adnominal. A referência do aluno àquela gramática impressionou. Referência, substantivo abstrato. Por quê? Porque é uma ação, lá do saque, uma ação que vem do verbo referir-se. Fiz referência. Referência substantivo abstrato. Do aluno, expressão preposicionada ligada ao substantivo abstrato. Eu verifico se dá ideia de posse ou praticação. Como vem de verbo, é o aluno que faz a referência, é ele que pratica a ação de se referir? Sim. Então, é uma locução adjetiva morfologicamente e sintaticamente é um adjunto adnominal. Aquela gramática, se tem acento grave, tem preposição. Elemento preposicionado ligado a aluno ou a referência? Ligado a referência. Referência a quê? Quem faz referência a alguma coisa. Está aqui esse a preposição. A mais aquela. Então, acento grave. Né? Ficou aquela, dois as. Tem preposição. Expressão preposicionada ligada a substantivo abstrato. A gramática que faz referência ou ela é referida? Ela é agente ou ela é paciente da ação? O agente nós já vimos que é o aluno. Aquela gramática é paciente, ela sofre a ação de ser referida. Então, se ela é paciente, ela não tem a característica, né, a condição para ser locução adjetiva EDN. Logo, ela vai ser CN. Então, CN, paciente. ADN, agente. Essa é a diferença. Vou colocar aqui, ADN e CN. ADN é o termo agente e CN é o termo paciente. Beleza? Continuando. Tá aqui, né, o resumozinho, para ficar mais claro aí. Cola isso aí no seu caderno. Se a expressão preposicionada, né, revendo aí, ligada a adjetivo ou advérbio, CN. Se tiver ligado a substantivo abstrato, pode ser ADN e pode ser CN. Para ser ADN, tem que dar a ideia de posse, esse elemento preposicionado tem que dar a ideia de posse ou praticar a ação desse substantivo. Se não der ideia de posse nem praticação, vai ser o alvo da posse ou vai ser paciente. Então, vai ser CN, beleza? Repetindo, gente. Termo preposicionado ligado a adjetivo ou advérbio, complemento nominal, ligado a substantivo abstrato, pode ser ADN ou CN. Se for agente ou praticar, se for agente ou da ideia de posse, ADN. Se for paciente, CN. Exemplos. A resposta do aluno foi satisfatória. A resposta vem do verbo responder, substantivo abstrato. Do aluno, expressão preposicionada ligada a substantivo abstrato. É agente ou paciente? É agente, é o aluno que responde. Então, é locução adjetiva morfologicamente e sintaticamente é ADN. A resposta ao aluno foi satisfatória. Ao aluno, expressão preposicionada ligada a substantivo abstrato. O aluno responde ou ele é respondido? Nesse caso aqui, né, ele é o alvo da resposta, alguém que responde a ele. Então, ele é paciente. Se é paciente, não é locução adjetiva. Se não é locução adjetiva, não é ADN, é CN. Um governo preocupado com o povo, com expressão preposicionada ligada ao adjetivo preocupado. Quem está preocupado
com alguém. Então, se é elemento preposicionado ligado a adjetivo, não tem dúvida, complemento nominal. Torna a população fiel a ele. A, elemento preposicionado ligado ao adjetivo fiel. Quem é fiel a alguém ou a alguma coisa. Elemento preposicionado ligado a adjetivo, função sintática, complemento nominal, agindo convenientemente em suas decisões. Se tem crase, tem preposição. Expressão preposicionada ligada a advérbio. Quem age convenientemente a quê? Se terminou em mente, é advérbio. Expressão preposicionada ligada a advérbio, função sintática, complemento nominal. Viu que quando é ligada a adjetivo e advérbio é mais fácil? É sempre complemento nominal. Quando é ligado a substantivo abstrato, que tem que exercer aquelas duas condições. O atendimento da loja daquele shopping ao público agrada. O atendimento da loja, expressão preposicionada ligada a substantivo abstrato. Por quê? Atendimento vem do verbo atender, saque, lembra do saque? Expressão preposicionada ligada a substantivo abstrato. Se der a ideia de posse ou praticar ação, locução adjetiva e ADN. É a loja que atende? Sim. Atendimento pertence à loja. Então, locução adjetiva, função sintática ADN. Daquele shopping. Loja de onde? Daquele shopping. De, preposição. Lembra? As preposições. De mais aquele. Preposição de mais pronome aquele. Se é elemento preposicionado, está ligado a quem? Está ligado à loja de onde? Loja daquele shopping. Está ligado ao substantivo concreto loja. Se é um termo preposicionado ligado ao substantivo concreto, é a locução adjetiva. Logo, é ADN. Viu que quando é ligado ao substantivo concreto, loja, não tem dúvida. Locução adjetiva, adjunto adnominal. Ao público agrada. Aqui é o público, termo preposicionado. Está ligado a substantivo? Não. Está ligado ao verbo. Agrada, agrada a alguém. Se está ligado a verbo, é objeto indireto, né? Complemento verbal. Não vem ao caso o ADN ou CN. Reparou? Expressão preposicionada. Pode ser ligada a verbo, pode ser ligada a substantivo, a adjetivo ou advérbio. Se a expressão preposicionada for ligada a verbo, complemento verbal, objeto indireto. Se for ligado a adjetivo advérbio, complemento nominal. Se for ligado a substantivo concreto, ADN. Se for ligado a substantivo abstrato, pode ser ADN ou CN. O livro lido pelo menino. Lido aqui, né? Está funcionando como um adjetivo. O livro que tem a característica de ter sido lido pelo menino. Pelo menino, elemento preposicionado ligado a adjetivo. Então, complemento nominal, beleza? Continuando. Agora vamos responder agora, né? Vamos fazer algumas atividades. Dá uma pausa aí, tenta identificar as palavras que são ADN e que são CN nessas frases. Foi. Vamos lá. O amor de pai é único. De pai. Expressão preposicionada ligada a substantivo abstrato amor. Para ser ADN, tem que dar a ideia de posse ou praticar a ação. O amor pertence ao pai? Sim, pertence ao pai. Então, é locução adjetiva. Se é locução adjetiva, adjunto adnominal. A raiva do garoto durou pouco. Do garoto, expressão preposicionada ligada ao substantivo abstrato raiva, porque raiva é sentimento, ó, saque. Sentimento, ação, qualidade e estado. A raiva pertence ao garoto? Sim, pertence ao garoto. Então, locução adjetiva, função sintática ADN. A felicidade de vocês é eterna. Felicidade, substantivo abstrato, sentimento. De vocês, termo preposicionado ligado a substantivo abstrato. A felicidade pertence a eles? Sim, locução adjetiva, função sintática ADN. A queda da árvore. Queda, substantivo abstrato, porque vem do verbo cair. Da árvore. A árvore age ou sofre ação? Ela sofre ação. Então, complemento nominal. Não é agente nem tem posse. Vimos o voo da garça ao lago. Da garça, termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato voo. Vem de ação, vem do verbo. Então, a garça que voa, sim, ela pratica ação. Se ela pratica ação, locução adjetiva. Se é locução adjetiva, adjunto adnominal.
Naquela luta, o soco de Tyson passou longe de Tyson e expressão preposicionada ligada ao substantivo abstrato soco. É Tyson que exerce a ação? Sim. Então, locução adjetiva ADN. Não durou muito a briga das vizinhas. Termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato, vem do verbo brigar. São as vizinhas que praticam a ação? Sim, são elas. Então, locução adjetiva, função sintática ADN. Ficamos perplexos com a beleza daquele carro. Beleza, substantivo abstrato, vem de qualidade, vem de belo, vem de adjetivo, saque, qualidade. Então, daquele carro, expressão preposicionada ligada ao substantivo abstrato. A beleza pertence ao carro? Sim, pertence ao carro. Então, locução adjetiva, função sintática ADN. Apesar da feiura, você é legal. Aqui não tem porque expressão, isso aqui é uma locução conjuntiva. A esperteza da garota foi longe. Esperteza, substantivo abstrato, vem de qualidade, vem de esperto. Da garota, expressão preposicionada ligada a abstrato. A esperteza pertence a ela? Sim, se a ideia de posse é a locução adjetiva. Logo, função sintática ADN. Encantou-nos a ternura dos filhotes. A ternura dos filhotes, termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato ternura, porque é um sentimento. A ternura pertence aos filhotes? Sim. Logo, adjunto adnominal. Não me surpreende a inteligência do rapaz. Substantivo abstrato. Inteligência vem de qualidade. Inteligente do rapaz. Termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato. A inteligência pertence a ele. Da ideia de posse, locução adjetiva. Locução adjetiva, ADN. O coma do motorista durou anos. Coma, substantivo abstrato. Lembra do saque? Sentimento, ação, qualidade e estado. Coma é estado. Do motorista, expressão preposicionada ligada ao substantivo abstrato. O coma pertence a ele? Sim, é ele que ficou de coma. Logo, locução adjetiva, função sintática adjunto adnominal. Não aguento a preguiça de Marcos. De Marcos, termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato preguiça. Preguiça também aqui é um estado. Termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato tem que ver se da ideia de posse. A preguiça pertence a Marcos? Pertence. Logo, locução adjetiva, função sintática ADN. Beleza? A morbidez das gêmeas. Morbidez, estado das gêmeas, termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato. A morbidez pertence a elas? Sim, locução adjetiva, função sintática ADN. A embriaguez de vocês, embriaguez, substantivo abstrato, é um estado. De vocês, termo preposicionado ligado ao abstrato. Locução adjetiva, porque a embriaguez pertence a vocês, função sintática ADN. Vida de cachorro não é fácil. Vida, substantivo abstrato. De cachorro, termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato. A vida pertence ao cachorro? Sim. Então, locução adjetiva, função sintática ADN. Morte de tartarugas do mar são normais nessa praia. De tartarugas, termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato morte. A morte pertence a elas, né? Foram elas. Não, perdão, aqui no caso, tartarugas que morreram, né? Não foram, elas não praticaram a ação de morrer, sofreram a ação de morrer. Então, complemento nominal. Tartarugas do mar, termo preposicionado, ligado a quê? Ligado a substantivo concreto tartarugas. Se está ligado a substantivo concreto, é a locução adjetiva. Se é a locução adjetiva, ADN. Vi quão forte era o sono do leão. Do leão, termo preposicionado ligado ao substantivo sono. Sono é um sentimento, um estado de sono. Sentimento abstrato. Termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato, tem que ver se dá ideia de posse. É o leão que sente, ou praticação. É o leão que sente sono? Sim, é ele que sente sono. Então, locução adjetiva, função sintática ADN, beleza? O atendimento ao cliente não funciona aqui. Atendimento, substantivo abstrato, vem do verbo atender. Ao cliente, termo preposicionado ligado ao abstrato. O atendimento pertence ao cliente? É ele que atende? Não, ele é atendido. Se ele sofre ação, ele é paciente, e função sintática vai ser de CN, complemento nominal. O amor ao pai é eterno. Ao pai, elemento preposicionado ligado ao substantivo abstrato amor. Pai, é ele que ama ou ele que sofre ação? Nesse sentido aqui, ele que está recebendo a ação. Então, complemento nominal, é paciente, não é agente.
O amor do filho ao pai é eterno. Do filho, termo preposicionado, e ao pai, termo preposicionado. Amor do filho, amor ao pai. Nesse caso aqui, do filho é quem ama, é o agente, então a adjunta de nominal, e ao pai, ele é amado, complemento nominal. O pedido ao enfermeiro foi atendido. Ao enfermeiro. Termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato pedido, porque vem do verbo pedir. Enfermeiro pede ou alguém que pede alguma coisa a ele? É alguém que pede alguma coisa a ele. Então, ele é paciente, complemento nominal. O atendimento da loja do estádio dos torcedores é eficiente. Da loja, expressão preposicionada ligada ao substantivo abstrato atendimento. É ela que atende, agente, ADN. Loja do estádio. Do estádio está ligado ao substantivo concreto loja. Se é ligado ao substantivo concreto, locução adjetiva, logo ADN. Aos torcedores, termo preposicionado ligado a atendimento. Atendimento a quem? Aos torcedores. Os torcedores atendem ou são atendidos? São atendidos. Complemento nominal, porque é paciente. O medo de aranha. De aranha, termo preposicionado ligado ao sentimento medo, substantivo abstrato. A aranha, o medo pertence a ela ou a alguém que tem medo dela? É alguém que tem medo dela. O medo não pertence a ela. Então, ela é o alvo do medo, alguém que sente medo dela. Complemento nominal. O medo da aranha foi hilário. Aqui eu posso dizer que a aranha teve medo. Então, se ela teve medo, locução adjetiva, função sintática ADN. Temos pavor de barata. De barata, termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato pavor, sentimento. O pavor pertence a ela ou ela é o alvo do pavor? Ela é o alvo do pavor. Então, complemento nominal. Toda vez que houver um verbo ter mais um substantivo abstrato, o que vier depois será complemento nominal. Beleza? A explicação do professor do conteúdo para os alunos. Do professor, termo preposicionado ligado à explicação. Do conteúdo, explicação de quê? Explicação do conteúdo. Para os alunos, explicação para quem? Explicação para os alunos. 3 termos preposicionados ligados a um único substantivo abstrato, vem do verbo explicar. Do professor, é ele quem explica, então é agente, adjunto adnominal. Explicação do conteúdo, o conteúdo é explicado, complemento nominal porque é paciente. Para os alunos, é o alvo da explicação, complemento nominal. Ele tinha aversão, verbo ter mais substantivo abstrato. Lembra? Acabei de falar. O que vem depois é complemento nominal, porque a macarrão é o alvo da ação de alguém que tem aversão, né? Não é o macarrão que tem a aversão. Na hora tive ciúmes de você, verbo ter mais substantivo abstrato, porque é sentimento. De você, então, vai ser complemento nominal. Medo de avião é muito comum. Medo, substantivo abstrato. De avião, termo preposicionado. O medo pertence ao avião? Não, não pertence. Ele é o alvo do medo. Logo, complemento nominal, porque é paciente. Sua fidelidade a mim me encantou. A mim, termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato fidelidade, porque vem do adjetivo fiel. Lembra? Saque, qualidade, que de qualidade. A mim, termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato. Mim, no caso eu, né, que sou fiel ou sou o alvo da fidelidade? Sou o alvo da fidelidade. Logo, complemento nominal. Sou paciente. Sua fidelidade a mim. Outra pessoa que possui essa fidelidade. A bondade de Deus aos homens é infinita. De Deus, termo preposicionado ligado à bondade, e aos homens, termo preposicionado também ligado à bondade. De Deus, Deus que exerce essa ação de ser bom, que possui essa qualificação, né? Bondade vem de adjetivo. Deus que possui essa qualificação, então, locução adjetiva, possuidor, função sintática ADN. A bondade que se recai a quem? Aos homens. Aos homens é paciente. Se é paciente, é complemento nominal. Encontrei o velho caído ao chão. Caído, um adjetivo ligado ao velho, caído ao chão, termo preposicionado ligado a quê? Ligado ao adjetivo caído. Se é termo preposicionado ligado ao adjetivo, função sintática, complemento nominal, beleza? Clara é apaixonada por cães, apaixonada
Quem é apaixonado por alguém ou alguma coisa. Apaixonada é adjetivo, aqui não é substantivo. Apaixonada é adjetivo. Termo preposicionado ligado a adjetivo, complemento nominal. Você está apto à competição. Termo preposicionado ligado ao adjetivo apto. Quem é apto a alguma coisa. Então, complemento nominal, à competição. Sou fiel a ele. A ele, termo preposicionado ligado a adjetivo, fiel, função sintática, complemento nominal. Viu que é ligado a adjetivo, complemento nominal. Estava triste contigo. Contigo aqui já tem uma preposição embutida, né? Contigo. Triste, adjetivo. Triste com quem? Contigo. Complemento nominal. Beleza? Somos ávidos por vitória. Ávidos, adjetivo. Por vitória, expressão preposicionada ligada a adjetivo, complemento nominal. Cigarro é prejudicial à saúde. Prejudicial, adjetivo. À saúde, expressão que completa o sentido de prejudicial. Prejudicial a quê? À saúde, o complemento nominal. Não sou favorável à sua saída da empresa. A sua saída da empresa está ligada ao adjetivo favorável. Quem é favorável a alguma coisa. Complemento nominal. Dentro desse complemento nominal, temos outro termo preposicionado, da empresa. Da empresa está ligado a saída. Saída é um substantivo abstrato, vem do verbo sair. A empresa que sai ou ela é o alvo da saída? Ela é o alvo da saída, complemento nominal, não a empresa que está saindo, é alguém que está saindo dela. E dentro também desse complemento nominal, temos aqui o a, artigo ligado ao substantivo empresa, um ADN. Então, dentro de um CN temos um ADN, um outro CN, e dentro desse CN temos um ADN, beleza? Agiu contrariamente à minha vontade. Contrariamente é um advérbio, terminou em mente é advérbio. A minha vontade, expressão preposicionada ligada a advérbio, logo complemento nominal. Votou favoravelmente ao embargo. Favoravelmente também é um advérbio, termina em mente é advérbio. Ao embargo, expressão preposicionada ligada ao advérbio, complemento nominal. Deixa eu só clarificar isso aqui. A sua saída da empresa, para ficar mais claro. Se tem acento grave é porque tem uma preposição aqui, certo? Então, a sua saída da empresa, complemento nominal. Da empresa é uma expressão preposicionada ligada ao substantivo abstrato saída. A empresa, quer dizer, da empresa, complemento nominal também. Nós já vimos que é paciente, não é um agente. E dentro desse complemento nominal, temos aqui preposição de mais artigo a e o substantivo concreto empresa. Temos esse a, né, artigo, ligado ao substantivo empresa. Função sintática adjunto adnominal. Então, dentro do complemento nominal, temos mais um complemento nominal e dentro desse complemento nominal, um adjunto adnominal. Beleza? E aqui também, ó, sua é um pronome ligado à saída. Se é pronome, né, é o substantivo. O planeta pronome ligado ao substantivo, função sintática ADN. E aqui também pode considerar que tem preposição a mais o artigo a. Artigo a ligado à saída também temos um ADN. Aqui é pormenorizando, né? Fazendo função sintática dentro de função sintática. Então, gente, é isso aí. Compartilha, dá um curtir, se inscreve no canal e bons estudos, sucesso, Deus te abençoe sempre.